Olá, boa noite para você que está ligado aqui na nossa programação informativa. O Jornal do Ônibus está no ar, com as principais notícias do mundo rodoviário para você. 3 pessoas ficaram feridas após uma bomba de fabricação caseira ser lançada contra um ônibus na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. A via é uma das principais avenidas da capital carioca. O caso aconteceu na última quarta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, as 3 vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, no bairro de Realengo, na zona norte da capital fluminense. Uma delas, uma mulher de 35 anos, teve alta. Um homem de 61 anos e outro de 65 anos seguem internados e estão estáveis, conforme confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio. A Polícia Militar informou que foi chamado ao local do crime quando recebeu um chamado após um grupo tentar atear fogo em um ônibus na altura da comunidade Joana d'Arc. Quando os policiais chegaram, o veículo já estava com as janelas totalmente quebradas. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio e foi encaminhado para a 39ª DP, do bairro da Pavuna, na zona norte da cidade. E a violência segue pelas ruas do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense. Na Pavuna, um ônibus foi incendiado por marginais na região do Complexo do Chapadão. A guerra pelo tráfego segue em toda a região. Em Duque de Caxias, 2 ônibus da Transporte Santo Antônio foram atacados. Eles faziam as linhas 499 Parque São José Caxias e 15 Pantanal Caxias. Ambos foram incendiados. Segundo testemunhas, ninguém ficou ferido. O fogo foi provocado por bandidos. Somente neste ano, já são 22 ônibus destruídos por bandidos no Rio, 12 somente em Duque de Caxias, segundo dados da CEMOV. A população da cidade está assustada. O comércio foi fechado e a Santo Antônio recolheu seus ônibus, com medo de que mais coletivos fossem alvo de incêndios. As poucas linhas que continuaram com os ônibus rodando tiveram diversos desvios. É bem complicado, né, gente, trazer uma notícia como essa aqui no JU. Eu tinha prometido para vocês trazer um formato mais leve, mas infelizmente tem notícias que não dá para deixar para o final de semana. São bem factuais e é necessário que a gente traga já aqui no JU. É muito triste a gente ver essa situação que ocorre lá no Rio, de extrema violência e de extrema brutalidade. Essa guerra pelo tráfico, que envolve milícia e não sei mais o que, é muito complicada, muito triste, porque são famílias que também são afetadas, jovens que acabam se perdendo. É muito triste. E quando acontece esse tipo de coisa com ônibus, é mais triste ainda, muito complicado. Mudando totalmente de assunto, um dos novos Comil Invictus DD da Gontijo foi alvo de uma mudança feita pela empresa. Atendendo a pedidos de diversos motoristas, o carro 25025 sofreu uma mudança de posicionamento do seu retrovisor. Quando ele chegou na Gontijo, esse carro, assim como seus irmãos, veio com o padrão tradicional de retrovisores da Comil, que se estende até a dianteira do ônibus. Com essa mudança, os espelhos retrovisores passam a ficar mais próximos do motorista e facilita na hora de manobras e curvas, além, claro, do monitoramento de outros veículos na via. Muito provavelmente, o restante da frota de DDs da Gontijo deve receber esse espelho também. Caso você não sabe, esse estilo de retrovisor é um opcional que todas as montadoras oferecem, porém quase nenhum empresário acaba optando. Toda montadora oferece até 3 estilos diferentes de espelho e, normalmente, as empresas acabam optando pelo tradicional. O tradicional é aquele retrovisor tipo orelhinha, sabe? Normal, que se estende até lá na dianteira. O segundo opcional é esse daí que a Gontijo colocou nesse DD. E o terceiro é o opcional de câmeras, onde não tem espelho. São somente câmeras e você monitora a via.
Só que esse último opcional, com certeza, é muito mais caro. A linha Guarabira-Rio de Janeiro. Importante ligação entre a Paraíba e a capital fluminense vai ser retomada pela nova Itapemirim-Suzantur. A linha que teria início ontem, quinta-feira, teve reprogramação da sua primeira viagem para o próximo dia 3 de outubro. A partida será às 9h30 da manhã de Guarabira, sempre às terças-feiras. Do Rio de Janeiro, os ônibus vão partir sempre às 2 da tarde das quintas-feiras. A linha Guarabira-Rio de Janeiro passa pelas seguintes cidades: Guarabira, Mari, Sapé, João Pessoa, Recife, Palmares, Própria, Alagoinhas, Feira, Santo Antônio de Jesus, Itabuna, Vitória, Campos e Rio de Janeiro. Neste mês de setembro, as seguintes linhas foram reativadas: São João da Barra, Belo Horizonte, Campos dos Goitacazes, Belo Horizonte, Vitória, Niterói, Maceió, Brasília, Recife, Goiânia, Caruaru, Brasília e Timbaúba, São Paulo. Veja a seguir no Jornal do Ônibus as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário e, em seguida, as vagas de emprego disponíveis no mundo rodoviário. A gente volta já já. Não saia daí. É um instante só. A Prefeitura de Tatuí, no estado de São Paulo, renovou por mais 6 meses o contrato emergencial do transporte coletivo com a empresa Bototrans. Em Barretos, o atual contrato de transporte coletivo do lote 1 foi prorrogado por 12 meses. Em Belo Horizonte, mais um ônibus elétrico começou a rodar em testes pelas ruas da cidade. É o terceiro coletivo da capital mineira. A SM Transportes, junto da BH Trans, vai ser responsável pelos testes. O coletivo tem carroceria da Caio, do modelo Millennium, e chassi BYD D9A. Em Brasília, o Supremo Tribunal Federal derrubou uma lei distrital do Distrito Federal que protegia os cobradores de ônibus de serem demitidos. A Lei 3.923 de 2006 buscava garantir o trabalho e o emprego destes profissionais. Com a derrubada dessa lei, as empresas ficam livres e, se quiserem, podem demitir os profissionais. Em Goiás, foi enviado para a Assembleia Legislativa do Estado um projeto que muda os contratos de ônibus da rede metropolitana para garantir a compra de coletivos elétricos. Pelotas, no Rio Grande do Sul, anunciou o fim do subsídio nas tarifas de ônibus. Os usuários voltam a pagar R$ 5,00 para usar o serviço. Quem tem o Vale Transporte paga somente R$ 4,50 e os estudantes seguem pagando R$ 2,25. As gratuidades não vão ser afetadas, principalmente quem é idoso. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. Hora da gente falar de emprego aqui no JU. Hoje temos oportunidades na nova Itapemirim. A empresa está com vagas abertas para motoristas de ônibus. As oportunidades são para as seguintes cidades que aparecem aqui na tela. Como requisitos, a empresa pede CNHD/OE, bom relacionamento com os clientes, candidatos preferencialmente com experiência, curso de transporte coletivo de passageiros e exercício de atividade remunerada. Como benefícios, a empresa oferece oportunidade de crescimento dentro da empresa, salário de acordo com a função e convenções trabalhistas de cada base operacional, vale-refeição, vale-transporte, INSS, FGTS e todos os demais direitos garantidos na CLT. Além disso, a Suzantur oferece vagas também para funileiro, borracheiro, tapeceiro e analista comercial.
O currículo pode ser enviado de 3 formas. A primeira é pelo e-mail recrutamento.visa@suzantour.com.br. No e-mail você precisa colocar no campo assunto a vaga pretendida e também a cidade e o estado onde você reside. Já a segunda forma é pelo site da Itapemirim, www.novaitapemirim.com.br/trabalhe-conosco. Por fim, existe uma forma de você enviar pelo aplicativo da Nova Itapemirim, disponível em Android e iOS. Lembrando que não adianta você enviar o currículo aqui para o canal. A vaga só vai ser obtida entrando em contato com a empresa de ônibus. Boa sorte a todos! Bom, assim a gente vai terminando mais uma edição do Jornal do Ônibus. E pra gente encerrar, eu faço uma correção aqui para vocês. Ontem eu informei aqui no canal uma renovação de frota de 52 novos ônibus da Gontijo. De fato, a empresa recebeu esses carros. Porém, até mais ou menos umas 7 da noite, a informação era a seguinte: os Invictus 1050 iriam vir no chassi Scania K370. Mas de ontem para hoje a informação mudou, atualizaram, e esses Invictus vão ser K320, beleza? Na segunda-feira, a gente vai trazer as informações certinhas e atualizadas para você nas renovações de frotas, beleza? Não perca, segunda, 8 horas da noite. E pra gente finalizar de vez, eu quero parabenizar o Expresso do Sul pelos seus 23 anos completados nesta semana. E no Ceará, a Aviação Vitória de Calcaia também está de aniversário. São 67 anos de muita história. Parabéns às duas companhias. Muitos anos de vida. Assim nós encerramos mais esta edição do Jornal do Ônibus. Muito obrigado a você pela companhia e pela audiência. Curta nossos vídeos, deixe seu like, comente e compartilhe. A gente volta a se ver amanhã aqui no canal com mais 2 vídeos para você. Notícia e informação é o que não falta por aqui. Uma boa noite a todos e a gente se vê amanhã. Até lá!